Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do CI, Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Ana Paula, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e nesse mês nós estamos conversando sobre o livro Boa Nova, que é um livro pelo Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, onde as passagens do Evangelho são mais detalhadas por Humberto de Campos. É um livro lindo, onde nós nos sentimos caminhando com Jesus, convivendo com Jesus, sentindo a atmosfera e o amor de Jesus. Um livro muito importante para nós consultarmos sempre, né? Para voltarmos a essa atmosfera de Jesus. Então, nós vamos conversar sobre Jesus na Samaria, o capítulo que fala de Jesus na Samaria. Ao final da nossa conversa haverá, né, a prece final. Quem quiser pode colocar água num copo ou numa jarra que será fluidificada juntamente com a prece final. Então vamos fazer a nossa página e a nossa prece. Nossa página é do livro Vinhas de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Edificação do Reino. O reino de Deus está no meio de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo, que é dogma, nem no absurdo negativo, que é vaidade, nem nas obras sem fé, que reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação de valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra pela prática de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Vamos orar. Envolvidos pela paz e pelo amor de Jesus, queremos agradecer todas as bênçãos que recebemos todos os dias, mas que muitas vezes, por estarmos preocupados, inquietos, atribulados, não conseguimos perceber. Mas ainda assim queremos agradecer. Queremos agradecer e abrir o nosso coração para o amor de Jesus. Abrir o nosso lar para o amor de Jesus. Para fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, para perceber que estamos amparados, estamos muito bem conduzidos pelos espíritos amorosos, que possamos sentir essa força, esse amor e fortalecidos na fé, ter bom ânimo para o dia a dia, ter boa vontade para as tarefas do dia a dia e prosseguir sempre com Jesus. Que assim seja. Então hoje vamos conversar sobre Jesus na Samaria, onde Humberto de Campos conversa sobre a passagem conhecida da mulher samaritana.
Então, primeiro nós vamos falar, né, narrar a passagem da mulher samaritana e destacar alguns pontos para a gente conversar, porque é muito simbólica essa passagem, né? Tem muitos detalhes, assim, muitas mensagens de Jesus para nós. Nós vamos destacar algumas para a gente poder conversar. Então, Jesus estava em Jerusalém e se dirige ao norte, à região da Galileia, né? Ele vai para Galileia. E ele decide, então, passar pela Samaria, que era um local, um terreno arenoso e escarpado, conforme as palavras de Humberto de Campos no livro Boa Nova. O caminho habitual para a Galileia não era passando pela Samaria, e sim pelo Vale do Rio Jordão, né, que era um caminho mais conhecido, era uma rota comercial, né, menos perigoso, porque haviam algumas estalagens ao meio do caminho, né, circulava mais gente, né, mas Jesus decide passar pela Samaria, né? Mais para frente nós vamos conversar sobre isso, o porquê disso. Então Jesus decide passar pela Samaria, vai subindo, né, na região da Samaria, e próximo ao vilarejo de Sicar ou Siquém, ele fica então esperando à beira do poço, e os apóstolos que viajavam com ele vão até o vilarejo conseguir alimentos. Então, enquanto ele aguardava ali, se aproxima uma mulher samaritana com um cântaro. E Jesus fala: mulher, dá-me água. E a mulher fica espantada, né? Porque primeiro que os homens não podiam se dirigir, conversar com mulheres desacompanhadas, né? Era de homem para homem que se falava. E outra, né? Pelas vestimentas ela percebe que era um judeu na região da Samaria, né? Então ela fala: ué, como tu, que és um judeu, me pedes água? E Jesus, tranquilo, lhe responde: mulher, se tu soubesses quem lhe pede, tu é quem pediria, e este te daria água viva. E a mulher: a água viva? Mas como? Não tens nada para puxar a água? Acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que bebeu dessa água ele, seus familiares e seu rebanho? E Jesus fala: mulher, quem beber da água desse poço ainda assim terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, essa água lhe formará uma fonte que jorrará pela vida eterna. E a mulher, sem entender, mas percebendo que era uma coisa boa, ela fala: então me dê dessa água, eu quero dessa água para que eu não precise voltar aqui nesse poço, sempre buscando água e sempre tendo sede. E Jesus fala: vá, volte e traga aqui o teu marido. E ela fala: não, mas eu não tenho marido. E ele então diz: sim, não tem. Esse que não está contigo ainda sim não é teu marido, e os 5 que tivestes anteriormente. E ela, percebendo, né, que era um homem diferente, ela fala: vejo então que és profeta. E aí uma dúvida que ela tinha, ela expõe para ele, né? Os nossos pais dizem que nós temos que adorar aqui nesse monte, mas os judeus adoram em Jerusalém. Afinal, aonde que nós devemos adorar? E Jesus fala: mulher, virá a hora, e é chegada a hora, em que o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade. Não importa se é nesse monte ou em outro monte, mas sim em espírito e em verdade. E a mulher então, né, fica emocionada quando escuta aquilo, e ela fala: olha, nós sabemos que o Messias está por vir. E ele fala: eis aqui o Messias, esse quem vos fala. E ela então, né, fica tão emocionada que ela resolve retornar ao vilarejo e falar para todos que ela havia visto o Messias, né, que o Messias que era tão aguardado, que ele havia chegado. E nesse meio tempo chegam então, né, os apóstolos retornam
com alimento e falam para ele, né? Mestre, venha comer. E ele fala, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E eles ficam assim, ué, será que alguém chegou aqui e deu de comer, né, para ele? E ele fala, o meu alimento é dado por aquele que me enviou. E o meu sustento é realizar a sua obra. E aí, nesse meio tempo, né, chegam alguns homens e que a mulher trouxe, e Jesus fala para esses homens, né, e muitos homens ali são tocados pelas mensagens de Jesus, pelo verbo de Jesus, e convidam para que Jesus fique, né, na Samaria alguns dias com eles, conversando, pregando, orientando. Mas também, conforme Humberto de Campos, muitos homens ali que ouviram Jesus foram muito irônicos, né? Falaram, isso é um louco, olha só, mas ele chegou aqui e puxou conversa com uma mulher desacompanhada, olha o aspecto dele, né? Ele parece um lunático, ele parece um fanático. Por que ele não fica lá em Jerusalém entre os sábios, né? Por que ele quer vir aqui para o povo mais simples? Porque lá ele há de ser contestado à altura. Aqui nós não temos conhecimento para contestá-lo, né? Então, a mensagem de Jesus tocou alguns corações e outros não, né? Como até hoje, né? Quase 2000 anos depois ainda nos acontece. Então essa é a passagem da mulher samaritana. Nós vamos destacar alguns pontos aqui para a gente conversar. Primeiro ponto por que passar pela Samaria? E aí nós temos que retornar um pouco para entender a história desse povo, né? Porque nesse momento judeus e samaritanos eram povos de mesma origem, ou seja, hebreus, mas que estavam em conflito religioso. Por quê? Né? Então, voltando lá para o início da história dos judeus, dos hebreus, do povo hebreu, do povo de Abraão, nós sabemos que eram 12 tribos e que foram unificadas, né, pelo rei Saul, que foi o primeiro rei, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E então eles viveram, né, como uma nação, né? E foram todos juntos, as 12 tribos convivendo ali. Mais ou menos por volta do ano 927, né, antes de Cristo, o rei, que era o rei Salomão, ele morre, né? O rei Salomão foi um rei muito importante para o povo hebreu, né? Foi um período de expansão territorial, não por guerra, mas por negociações políticas, né? Foi um período de rotas comerciais, né? Foi um período de grande crescimento e prosperidade para o povo hebreu. Mas quando o rei Salomão morre, as divergências internas que haviam ficaram acirradas e ocorre então a separação. E são formados então 2 reinos, né? Então seria o reino de Israel, foram 10 tribos ao norte formaram o reino de Israel com a capital na Samaria, e 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, formaram, né, o reino da Judéia com a capital em Jerusalém. Então aí já começa a primeira grande divergência entre esses povos. Mais ou menos 200 anos depois, essa região da Samaria, região de Israel, ela, por conta da guerra entre os assírios, os babilônios, que eram povos da Mesopotâmia, esses povos em conflito, eles invadem a região de Israel, invadem ali a região da Samaria e promovem o exílio do povo de Israel que vivia nessa região da Samaria, né? Então o povo sai fugido, exilado, e muitos povos dessa região, da Babilônia, os assírios, eles migram para a região da Samaria, para a região de Israel, e trazem os seus costumes, a sua cultura. Eram povos politeístas,
povos que adoravam imagens, né? Então eles chegam nessa região trazendo a sua cultura. Então é nesse momento que, conforme está lá no Antigo Testamento, a alusão aos bezerros de ouro, as imagens, né? Então eles fazem um bezerro de ouro que fica na cidade de Betel, ao norte, e na cidade de Dan, ao sul. Então esses povos que estavam morando em Israel se misturam com o povo hebreu que ficou por ali e traz a sua cultura. Então, nesse momento, né, os profetas do Antigo Testamento, Oséias fala muito isso, é como se esse povo se afastasse de Deus, é como se Israel, né, se prostituísse, é considerada uma prostituta que traiu Deus e se afasta porque começa a adorar outros deuses. E é nesse contexto onde eles erigem um templo no Monte Gerizim, né, que a mulher samaritana se refere. Então, essa tentativa de Jesus passar pela Samaria, né, não seguir direto para Galiléia e passar pela Samaria, é uma atitude de união, é uma atitude de conciliação, é uma atitude de tolerância religiosa. Né? Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, o verdadeiro cristão é aquele que reconhece o seu irmão independente de qualquer crença. Ele reconhece que o outro é seu irmão porque é filho de Deus também, independente de questões culturais, independente de crença, independente de orientação. Isso não está exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas independente das diferenças, independente da orientação sexual, né? Ele olha o outro como um irmão. Então, essa tentativa de Jesus de passar na Samaria é dizer, somos todos filhos de Deus, somos todos amados, independente das nossas diferenças, da nossa diversidade. Então, essa é o símbolo inicial de passar pela Samaria, né? E ele causa esse estranhamento na mulher, no povo ali do vilarejo de Siquém. E o outro questionamento que a gente quer trazer aqui para conversar é isso, né? Quando eles erigem um templo no Monte Gerizim para que eles pudessem adorar. Porque nesse momento eles não podem ir para Jerusalém, né? Eles eram inimigos, né? Então, de mesma origem, mas eles não podem ir até o templo de Jerusalém, participar das festas, né? Porque o passado deles é comum. Então, tudo que eles viveram, né? O período que ficaram no deserto, o período que foram escravizados no Egito, isso é comum a eles, né? Mas nesse momento eles não podem ir a Jerusalém, participar dessas festas, não podem oferecer aos sacrifícios, né? Então eles, no Monte Gerizim, eles montam lá, erigem um templo. E a mulher samaritana tem aquela dúvida. Afinal, onde está Deus? Está aqui no Monte Gerizim ou está no templo em Jerusalém? E Jesus então explica para ela que não importa onde nós vamos adorar Deus, porque Deus, na verdade, deve ser adorado em espírito, ele deve ser adorado dentro de nós, né? No mesmo livro, Palavras de Jesus, no livro Boa Nova, né? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, o reino de Deus é obra divina dentro de nós. Então, nós podemos adorar em qualquer lugar, porque nós devemos adorar em espírito. E o que nos acontece é que nós ficamos presos aos rituais e não fazemos a verdadeira conexão com Deus, né? Então, vamos a algum templo, nesse momento nós não temos esse templo, né? Estamos reclusos em casa, então o reino de Deus realmente está dentro de nós, né? Precisamos nos despir desses rituais e realmente estabelecer a nossa conexão. A conexão é interna, é através da oração, é através do nosso pensamento.
né? Porque muitas vezes nós vamos a uma igreja, a um templo, e ali nós seguimos aqueles rituais, mas muitas vezes a nossa cabeça está longe, né? Estamos ali repetindo aquelas palavras, seguindo aquele ritual, mas o nosso coração às vezes está ressentido com alguma coisa que alguém nos falou e que a gente acha que não merecia ouvir aquilo, né? E não está ali em conexão com Deus, não está ali, né, fortalecendo o nosso templo interior. Então, o que Jesus fala para a mulher samaritana, né, é que não importa aonde nós vamos adorar, nós devemos adorar em espírito. Então, essa mensagem que Jesus traz é extremamente revolucionária, né, porque liberta todo ser humano para que possa fazer a sua conexão com Deus, né? Porque nós sabemos que todos os sacrifícios que eles faziam, eles tinham que comprar os animais, tinham que pagar os tributos, né, ao templo. Então, assim, circulava muito dinheiro no templo, né? O povo tinha que pagar tributos, o povo tinha que pagar para tudo, né? Então, Jesus diz e fala assim: olha, você não precisa pagar nada, você precisa abrir o seu coração e sentir o amor de Deus. Você é filho de Deus, independente de ser servo, escravo, né, de ser uma prostituta, uma mulher adúltera, né? Todos somos filhos de Deus, amados e protegidos. Então isso é extremamente revolucionário para um povo que se sentia oprimido, que se sentia diminuído, né? Que se sentia como se fosse castigado por Deus, né? Porque eles viam um Deus severo, rigoroso, né? Então Jesus vem dizer: não, você é amado do jeito que você é. Então isso é extremamente revolucionário. E outro ponto que nós queremos destacar é sobre a água viva. Que água é essa que Jesus nos oferece? Que forma dentro de nós uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Que água é essa? Essa água é o amor de Deus. É o amor que nos conecta ao divino, é a nossa essência divina, é o amor. Que mesmo que nós nos afastemos de Deus, que era o símbolo do povo samaritano naquele momento, era um povo que havia se afastado, né, por adorar vários deuses, ainda assim somos muito amados e isso nos fortalece na nossa essência de espírito, nos aproxima da nossa essência, né? Porque nós temos sede. O nosso vazio é um vazio espiritual. Então nós tentamos saciar essa sede com aquisições materiais. Então é uma promoção no trabalho, é uma casa mais bonita, é um carro, uma aquisição material, né? Então nós queremos cada vez mais uma promoção, né? Uma aparência melhor, enfim. E quando nós conseguimos aquilo, nós imediatamente já desejamos outra coisa, porque não preenche o vazio, porque não vamos preencher um vazio espiritual com uma coisa material. O que nos falta é a nossa conexão com Deus, é sentir a nossa essência, que é espírito e não matéria, né? Nós somos espíritos e estamos em uma experiência material, mas a nossa essência é espírito. Então, Jesus vem falar muito dessa água, da gente se aproximar da nossa essência, que é espírito. E ele fala disso também em outro momento, né, na festa dos tabernáculos, que é uma festa, né, onde os judeus ficavam uma semana acampados, né, tabernáculos, cabanas, para lembrar dos tempos onde eles passaram pelo deserto, né, passaram fome, seca, né, onde eles estavam voltando para a terra prometida, saindo da escravidão no Egito, né? Então, nessa festa que ocorre em setembro do nosso calendário, Jesus então fala também para os discípulos, né? Ele faz outra alusão novamente a essa água viva. Ele fala: aquele que tiver sede, que venha até mim, e eu lhe oferecerei uma água viva
que vai jorrar para a eternidade. Então é a nossa essência. Então nós precisamos despertar para isso, que nós tentamos saciar a nossa sede de espírito com coisas materiais, né? E aí fica sempre faltando alguma coisa. A gente sempre quer mais, porque na verdade o que a gente precisa é alimentar essa fonte de água viva, que não é matéria. Né? Não é nenhum sentimento material, não é nenhuma sensação material que vai aliviar, que vai trazer tranquilidade, serenidade e equilíbrio. Então é isso que nós precisamos fortalecer em nós. Nos conectar com esse amor de Deus, que aí sim, né? Aí nós vamos, os nossos desertos interiores então vão ficar irrigados por essa água viva e aí vão se transformar em jardins de alegria, de paz, de equilíbrio, de serenidade, de harmonia. E para finalizar, nós vamos aqui trazer uma passagem que tem a ver, né, que os sábios judeus comentavam, onde eles, falando dessa água, né, onde eles comparavam dois mares daquela região ali, que na verdade são lagos, né, que é o chamado Mar da Galileia e o Mar Morto, né, o Mar da Galileia mais ao norte, lá, né, que na verdade é o Lago de Genezaré, né, que é a origem é água doce, né, uma fonte de água que nasce mais ao norte, lá no Monte Hermon, que vai formar o Rio Jordão. Então, em um dado momento, o Rio Jordão forma o Lago de Genezaré, ou o Lago de Tiberíades, né, que é conhecido como Mar da Galileia porque é muito extenso e é ali onde Jesus, né, chamou Pedro, onde ele se reunia com os apóstolos, né, onde tem as passagens do Evangelho, né, então é um mar muito rico, muito próspero, que dava muito peixe. Então os sábios comparavam por que o Mar da Galileia é tão próspero e o Mar Morto é um mar morto. O Mar Morto é a depressão mais profunda que nós temos na Terra e por ser extremamente salgado, né, é um mar muito, muito salgado, não há vida nele. Né? Então, nada vive ali porque é incompatível com a biologia, tamanha salinidade do mar. Então, os sábios brincavam, né, e perguntavam por que o Mar da Galileia tem tanta vida, tem tanta prosperidade e o Mar Morto não tem vida alguma. E aí o segredo, né, já que eles recebem a mesma água, é a água que vem lá da fonte do Monte Hermon. Então o segredo está no fluir, está no doar. Né? O Mar da Galileia recebe as águas da nascente, recebe ao norte e ele libera ao sul, onde forma ali então o Rio Jordão, até que o Rio Jordão vai descendo e forma essa depressão que é o Mar Morto, que não dá água mais para lugar nenhum, a água fica retida. Então eles falam que o segredo da prosperidade, da fertilidade, da abundância do Mar da Galileia é o receber e doar, é o fluir. É o que nós recebemos e doamos. E o Mar Morto, ele retém, ele guarda, ele controla. E tudo que nós tentamos controlar, guardar, reter para nós, morre. Mas o que nós recebemos e doamos e deixamos fluir, se torna em nós vida abundante. Então é isso, nós recebemos o amor de Jesus, então nós devemos doar, deixar fluir. Cada vez mais, porque isso retorna para nós como vida, como abundância. Então, para finalizar, reproduzindo uma frase que Arthur Valadares fala em um dos capítulos onde ele transcorre sobre a mulher samaritana, a água está
para a vida física, assim como o amor está para a vida espiritual. Então, que deixemos fluir essa fonte de água viva, que é o amor divino em nós. Muita paz a todos. Ave Maria, cheia de graça, Mãe Santíssima, Mãe das Mães, Mãe dos filhos que no plano material são órfãos de amor. Como se refere a nossa benfeitora Anália Franco, Mãe soberana, que ao receber seu filho na palha, nos ensinou o tesouro da humildade. Lâmpada de calentura, que apagaste o próprio brilho, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Anjo missionário, derrama sobre as nossas aflições o bálsamo do seu amor. Nesse momento, Mãe, em que experimentamos a dor da doença física e do medo, suplicamos que os seus mensageiros nos estimulem a agasalhar no peito a coragem, a perseverança e a resignação. Auxilia-nos a extirpar do coração aflito e rebelde as raízes da vaidade, do orgulho, do preconceito, que são fruto do nosso egoísmo. Mãe dedicada e amorosa, derrama sobre todos os nossos problemas e preocupações a serenidade, a calma, porque só assim nós, espíritos tão endividados, poderemos encontrar o rumo dos braços do seu Filho divino. Nós, pedintes e suplicantes de luz, estendemos as nossas mãos para receber o pão do esclarecimento. Rogamos que a luz que emana de ti possa envolver toda a terra, a todos aqueles que acompanham a nossa humilde súplica, a todos os lares que se encontram neste momento em sintonia, que seus emissários possam fluidificar as águas, colocando lenitivo para as nossas dores. Lembramos mais uma vez a nossa mentora querida Anália Franco. Rogo que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim a tua palavra. Muita paz, muita luz para todos.